Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha, vamos começar mais um vídeo aqui. E nesse vídeo aqui eu tenho certeza para você que você vai conseguir compreender bastante sobre essa linha de trabalho dentro da Umbanda, que são os Exus e as Pombogiras, tá? Então eu já peço, já logo de início, para você se inscrever aqui no canal e acompanhar esse vídeo do início ao fim, tá ok? O que a gente vai falar aqui, pessoal? Me fizeram uma pergunta que eu achei interessante e eu achei até admirado, que ainda eu não tinha trago esse vídeo aqui. Me perguntaram o seguinte: Patrick, quantos Exus mirins, quer dizer, quantos Exus tiriris existem, né? Quantas falanges de Exu tiriri existem? E através dessa pergunta, né, que me fizeram, eu resolvi falar sobre falanges, né? Mas não só sobre isso, falar sobre falanges, linhas de trabalho, subfalanges, dentre outros assuntos, aonde inclui nessa linha de trabalho, que no caso são os Exus e as Pombogiras, tá? E eu tenho certeza, pessoal, que essa explicação vai fazer você compreender um pouco mais sobre como que funciona, não necessariamente a hierarquia, mas como que funciona essa organização dos Exus e das Pombogiras. Então acompanhe do início ao fim. Só que antes de mais nada, se tratando da Umbanda, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui, porque isso vai servir no decorrer do vídeo, tá bom? Se tratando da Umbanda, a gente tem que compreender o seguinte: a Umbanda é uma religião que teve uma influência muito grande de vários outros dogmas, tá? Como muitas pessoas dizem, né, que a Umbanda é uma religião que bebe de várias fontes. Dito isso, a gente consegue ter o que? E perceber dentro da Umbanda uma influência muito grande do cristianismo, isso é um fato, uma influência muito grande do espiritismo, né? E uma influência muito grande também da tradição iorubá, que no caso são os orixás, tá? Só para vocês compreenderem um pouco isso aí, porque muitas das coisas que a gente vai citar aqui é devido à influência de outras crenças, tá ok? Devido à influência de outras culturas. E a gente tem que compreender, a gente tem que entender que a Umbanda é uma religião muito mista. Mista no sentido de ter absorvido, né, vários outros dogmas, de ter absorvido várias outras culturas. Isso quer dizer que vários povos ou várias culturas têm uma influência muito grande na Umbanda. Até então, quando eu falo sobre os orixás, né, quando eu falo da influência dos orixás ou a influência do povo iorubá na Umbanda, se você quiser saber, mas por que a Umbanda não cultua orixá, eu expliquei sobre isso, pessoal, até mesmo no último vídeo postado aqui no canal, né, que os orixás e a Umbanda vieram do mesmo continente, porém de povos diferentes, com culturas diferentes, tá? A Umbanda, em sua raiz, por assim dizer, ela vem do povo banto, aonde não se cultua orixás, e o candomblé vem do povo iorubá, que no caso cultua os orixás. Então a gente tem duas religiões brasileiras, é claro, porém duas religiões com origens e com praticamente cultos e culturas diferentes. Porém, quando aqui no Brasil, quando essas religiões são fundamentadas, né, elas começam a criar um mix muito grande. Se você quiser compreender mais sobre isso, dá uma olhada aí no último vídeo que a gente postou, tá ok? Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos falar sobre falanges, tá? O que esse termo, né? O que esse termo falange quer dizer? Vamos dizer que o termo falange vem de nome, tá? O próprio nome já diz, falange vem de nome. Porém, isso é muito mais complexo do que isso. Se a gente for entrar realmente no termo falange, a gente vai voltar lá na Grécia, lá muito tempo atrás, porque o termo falange já foi muito utilizado, né, pelos antigos gregos, tá? E a falange também se referia às cordas vocais das pessoas, tá ok? Ou seja, a falange propriamente dizendo, ela tem o mesmo significado do que lugar de fala, ou aquele que fala, tá? Ou aquele que traz o comunicado.
Então, o termo falange ou a palavra falange é o mesmo do que a gente dizer aquele que traz a mensagem, aquele que fala, aquele que traz uma comunicação, aquele que se comunica. Então, esse termo ele foi com o tempo passando e a Umbanda, não só a Umbanda, mas várias outras religiões adotaram esse termo falange, que propriamente quer dizer nome e também quer dizer aquele que tem lugar de fala ou aquele que traz a mensagem. Não é à toa que dentro da Umbanda a gente fala falange de preto velho, que é aquele que fala, aquele que traz a mensagem do espiritual. Falange de baiano, falange de caboclo e falange de Exu. Então, a falange dentro da Umbanda, ela se encaixa, né, perante todas as entidades, tá ok? Agora, fixando mais para o lado de Exu, vamos compreender, já começando a aula aqui. Falange são nomes de entidades, mas calma que a gente vai tentar explicar para vocês. Falange são nomes básicos de entidades. Por que eu estou especificando isso? Nomes básicos. Vamos lá. São aqueles nomes de Exu que não contém em seu nome uma outra espécie de nome. Vamos dar um exemplo. Exu Capa Preta. Ponto. Isso é uma falange, tá? Isso é uma falange. Exu Capa Preta da Folha. Isso aqui já é praticamente dando uma explicação razoável para vocês. No caso, seria um nome composto. Então, a gente poderia agregar isso a uma subfalange. A falange é aquele que apenas tem um nome próprio. Nome próprio quer dizer, ele não carrega, após a sua falange, ele não carrega mais nenhuma nomenclatura, tá? Exemplo novamente, Exu Capa Preta, Exu Marabu, Maria Padilha, Maria Mulambo, são aqueles nomes que não carregam mais nenhuma nomenclatura, ou seja, eles não carregam em seu nome, em sua falange, uma outra subfalange, o identificando, por assim dizer, como muitas pessoas pregam. Então, essa falange, por alguns, também são considerados entidades chefes de falange. Por quê? Porque eles não carregam em seu nome uma outra subfalange ou não carregam em seu nome o local específico aonde eles atuam. O exemplo que eu dei, só para vocês compreenderem, existe ali o Exu Tranca-Ruas, tá? Ele vem no terreiro, ele dá o nome de Exu Tranca-Ruas. Isso é uma falange, tá? É o nome do Exu, Exu Tranca-Ruas. E ele dá apenas esse nome, tá bom? Então ele tem a falange do Exu Tranca-Ruas. Alguns vão considerar esse Exu como um Exu que ele é chefe de falange, né? Ele é chefe perante todos os outros tranca-ruas. Chefe, em modo de dizer, pessoal, significaria uma questão hierárquica, né? Isso quer dizer que perante aos outros tranca-ruas, esse tranca-ruas que apenas carrega só esta falange dominante, ele está em um grau evolutivo um pouco maior. Isso quer dizer que ele pode transitar em todas as linhas de trabalho, tá? Aonde seja necessário. Isso quer dizer que ele não terá um campo de atuação em específico, ao contrário da subfalange. Calma que a gente vai entrar nesse quesito de subfalange, tá? Então, para vocês compreenderem, a falange, ela é o nome, porém é o nome próprio ou individual. Alguns consideram falange ou entidades que trazem consigo apenas o nome próprio como entidades que são chefes de falange. Se você me perguntar, Patrick, todo Exu que se apresenta, ele não tem que dar a falange e qual é aonde ele atua? Não. Por quê? Porque tem Exus, tem espíritos que trabalham como Exus, que tem um grau evolutivo, às vezes, um pouco maior, e eles não correspondem, por assim dizer, a uma linha de trabalho específica. Então, eles são considerados por alguns como chefes de falange. Dito isso, calma que você vai compreender mais essa questão de falange quando a gente falar sobre o próximo assunto, que no qual são as linhas de trabalho. Vamos lá. Linhas de trabalho dentro da Umbanda, elas correspondem praticamente a
todas as entidades. E o que seria linhas de trabalho? Eu separei aqui, para mim não esquecer, as mais populares. Tá, ok? Vamos aqui para as linhas de trabalho, tá? Agora a gente não está falando sobre falange, mas você vai compreender. Linhas de trabalho também significa campo de atuação para alguns. Linha de trabalho ou campo de atuação. Vamos aqui para as linhas de trabalho. Primeiro, almas ou cruzeiro. Segundo, encruzilhada. Terceiro, cemitério ou calunga. Deixando bem claro que quando eu estou falando cemitério ou calunga, quer dizer que são as mesmas coisas, porém com nomes diferentes, tá bom, pessoal? Depois, matas, folhas. Depois, estrada. Depois, lira ou inferno. Depois, águas. Essa linha das águas, pessoal, pode incluir rios, lagos, calunga grande, tá bom? Cachoeiras também. Depois temos campinas e montanhas, tá ok? Vamos lá. Especificando aqui, linhas de trabalho. Linhas de trabalho especifica aonde aquela entidade atua. Então, linha de trabalho seria o mesmo que campo de atuação. A linha de trabalho, ela serve para identificar aonde aquele Exu ou onde aquela entidade ela atua, ou aonde aquela entidade vai receber suas oferendas, onde aquela entidade tem o seu campo vibratório mais elevado, onde aquela entidade realiza os seus trabalhos e por aí vai indo. Então, a linha de trabalho ou campo de atuação serve para praticamente especificar para as demais pessoas onde aquela entidade, né, realiza os seus trabalhos efetivamente, tá bom? Então a gente compreende o que? Existem as falanges e a linha de trabalho. Bacana. A falange é o nome próprio somente, aquele nome isolado. O exemplo, Maria Padilha. Tá? Vamos dar o exemplo aqui de Maria Padilha, mas isso pode incluir qualquer outra entidade de esquerda, tá? Qualquer outra Pombogira, qualquer outro Exu. Mas vamos pegar de exemplo Maria Padilha. A gente tem uma falange, Maria Padilha. Essa Maria Padilha, ela vai carregar em sua falange uma linha de trabalho. Um exemplo, essa Maria Padilha que se manifestou, a sua linha de trabalho ou seu campo de atuação, no caso seria no cemitério ou na calunga. Então ela vai chegar e vai se apresentar como Maria Padilha do cemitério ou Maria Padilha da calunga. Juntando a falange com a linha de trabalho ou campo de atuação, na hora da apresentação da entidade, na hora que ela se apresenta, isso quer dizer que aquela entidade, ela é uma subfalange. Vamos compreender aqui agora. Falange, nome próprio, sem uma especificação de campo de atuação, tá? Então a gente tem uma falange, que ela tem um nome próprio, e ela não tem uma especificação qual é o campo de atuação dela. Considerado por alguns como chefes de falange. Linha de trabalho é o campo de atuação ou um local específico ou direcionado aonde aquela entidade trabalha. Quando a gente tem uma falange junto a uma linha de trabalho, a gente, com os dois juntos, no caso Maria Padilha do cemitério, a gente tem uma entidade que pertence a uma falange. Então ela se torna uma entidade de subfalange, tá? Essa falange é uma subfalange de Maria Padilha. Deu para vocês compreenderem mais ou menos aonde a gente quer chegar aqui para vocês? Vamos lá. Falange, nome próprio, considerado por alguns como chefes de falange. São aquelas entidades que, quando se apresentam, não dão ali um campo de atuação em seu nome. Por alguns são considerados como chefes de falange e essas entidades normalmente atuam em qualquer linha de trabalho. Um exemplo, Maria Padilha, se ela vem e dá apenas esse nome, sem uma subfalange em sequência ali, essa Maria Padilha, ela pode tanto atuar nas almas, no cruzeiro, no cemitério, na estrada, na encruzilhada, nas matas, nos rios. Por quê? Porque ela é aquela entidade que vai circular ou transitar em
todas as linhas ou em todos os campos de atuação. Então ela é considerada uma chefe de falange, tá ok? Depois a gente tem as linhas de trabalho ou subfalanges, que no caso são entidades que carregam o mesmo nome da falange, ou seja, carrega aquela mesma falange, porém ela vem com uma subfalange ou ela vem com uma linha de trabalho especificando qual é o seu campo de atuação. Exemplo, Maria Padilha do cemitério. Então, é uma entidade que vem sob a falange de Maria Padilha, só que é uma subfalange, pois no próprio nome dela, ela contém ou ela carrega, né, essa subfalange ou essa linha ou esse campo de atuação. Dentre isso, pessoal, dá para a gente conseguir compreender ou entender qual é a entidade que estamos conversando, qual é a entidade que estamos trabalhando. Através desse pequeno detalhe da falange, da subfalange, da linha de trabalho, conseguimos compreender realmente e entender, estar mais por dentro ali, por assim dizer, né, praticamente de que entidade estamos falando ali. Deixando bem claro que eu não vou especificar aqui para vocês como cada linha de trabalho atua, como cada linha de trabalho faz ali as suas coisas, quais são as suas oferendas, porque cada linha de trabalho vai ter ali certas coisas mais em específico, por assim dizer, tá? E é importante às vezes a gente estudar linhas de trabalho também, tá bom? Ponto. Esse aqui é um ponto falando sobre falanges e linhas de trabalho. Dentro dessa analogia, aí a gente já entra para aquele outro ditado que até então foi a pergunta que me fizeram. Quantos Exus Tiriris existem? Ou vamos dar um exemplo, quantas Marias Padilhas existem? Já que a gente deu o exemplo de Maria Padilha. Vamos compreender que existem, né, as falanges de Maria Padilha, que são várias, tá? E existem subfalanges de Maria Padilha, que também são várias. Essas subfalanges, como eu citei para vocês, que no caso são entidades que carregam ali em seu nome o campo de atuação, são várias, pois pode haver uma combinação do campo de atuação. Um exemplo aqui que eu dei para vocês. Vamos dar dois campos de atuação aqui mais comuns. Almas ou cruzeiro e cemitério ou calunga. São dois campos de atuações diferentes, porém pode ser que ocorra de entidades carregarem essas duas subfalanges em seu nome. Um exemplo, Maria Padilha do Cruzeiro da Calunga, Maria Padilha das Almas da Calunga, Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, Maria Padilha da Calunga das Matas. Então ela vai carregar no seu nome duas falanges, ou seja, duas linhas de trabalho. Dito isso, podemos também compreender que vão existir várias, inúmeras subfalanges. Dito isso, vai existir várias entidades carregando ou pertencendo à mesma falange, que no caso seria carregando o mesmo nome, porém com subfalanges diferentes. Isso quer dizer que vai existir muitos. E aí, no caso, já não dá nem para contar, porque são várias. Deixando bem claro aqui que essas linhas ou esses campos de atuação que eu citei aqui, pessoal, são os mais comuns utilizados, pois existem várias subfalanges, várias linhas de trabalho ou vários campos de atuação. Então, respondendo aquela pergunta, quantas Maria Padilhas existem? Várias, tá? Aí também a gente entra naquele outro detalhe, que cada espírito é único e pode carregar o mesmo nome. Isso não quer dizer que são as mesmas entidades, porém apenas tem o mesmo nome. Então entra até em outro quesito também. Mas se tratando de falanges, se tratando de nomes, são vários que existem, tá bom? Pronto. Até aqui espero que vocês tenham compreendido. Mas agora a gente vai entrar deixando bem claro que essa questão de subfalange e essa separação, tá? Ou essa hierarquia de campo de atuação, de falanges, isso está incluído a Umbanda, tá bom? Por quê?
Mas no finalzinho eu vou explicar também sobre a influência dos orixás dentro dessas falanges, tá ok? Que já no caso é algo específico da Umbanda. Deixando bem claro, é algo específico da Umbanda. Porque quando a gente fala de subfalanges ou de linhas de trabalho, como eu especifiquei aqui, a gente também pode incluir os orixás. Então isso é uma cultura umbandista. Por que eu estou falando quando eu estou incluindo orixás? É uma cultura umbandista, porque dentro da quimbanda, que tradicionalmente também trabalha com os exus e com as pombogiras, não há a presença dos orixás, tá? Então é uma cultura umbandista, mas conforme eu estiver explicando aqui para vocês, vocês vão compreender o que eu estou querendo dizer. Agora, já incluindo também nesse assunto de falanges, de exu, de pombogira, vamos entrar para aquele outro tema. Exu pagão, exu de lei e exu coroado. Sempre tem essa dúvida, sempre tem essa pergunta na cabeça das pessoas. O que é exu de lei? O que é exu pagão? O que é exu coroado? E ninguém praticamente sabe explicar. Então eu vou explicar já de uma vez por todas, já que o assunto aqui é trazer o máximo de conteúdo, o máximo de explicação possível para vocês. Lembra que eu falei bem no comecinho do vídeo para vocês entenderem, né, para vocês colocarem na mente de vocês que a Umbanda é uma religião que tem uma influência de outros dogmas e de outras crenças e de outras culturas. Então quando a gente fala de exu pagão, quando a gente fala de exu coroado e quando a gente fala de exu de lei, isso é a influência de outras culturas. Por quê? Em sua raiz, ou propriamente dizendo, na raiz do culto a Exu, não existe essa qualificação, tá? Ah, mas então quer dizer que não existe a qualificação de Exu pagão? Não existe a qualificação de Exu coroado? Não existe a qualificação de Exu de lei? Necessariamente não. Eu não estou desvalidando a Umbanda que segue, né, essa crença ou esse dogma, né, ou essa qualificação, ou essa hierarquia dos Exus. Eu estou falando que isso ocorreu, essa qualificação de Exu ocorreu devido à influência de outras crenças. Tá? E a gente vai começar pelo básico, que no caso é o famoso Exu pagão. O que é Exu pagão? Propriamente vamos compreender o que é pagão, tá? Para a gente começar a explicar para vocês. Pagão é aquele ser ou aquela pessoa que não segue nenhum dogma, tá? O nome em sua base, o nome em sua origem é isso. Aquele que não segue nenhum dogma, aquele que é livre de tudo, tá? Porém, esse termo começou a ser mais utilizado pelo cristianismo, que no caso seriam aquelas pessoas que optavam ou que não eram batizadas dentro da igreja. Essas pessoas se tornavam, né, pagãs, que são aquelas pessoas que não entregaram a sua devoção ao Deus cristão. Então, se tornava pessoas pagãs. Tá ok? Era aquelas pessoas que necessariamente, né, tinham a sua crença ou o seu foco em particular ou desviado dos demais, ou seja, não seguia nenhuma lei imposta, né, pelos outros, tá bom? Não é à toa que muitas pessoas dizem que dentro da quimbanda, a maioria dos exus que trabalham dentro da quimbanda são exus pagãos, porque eles não seguem nenhum dogma em específico ou não seguem nenhuma regra específica. Mas deixando bem claro que isso não se agrega à quimbanda, tá bom? O exu pagão ele não se agrega à quimbanda porque isso é uma nomenclatura utilizada dentro da Umbanda, tá bom? Agora vamos lá. Exu pagão. O que seria esse Exu pagão? Dito essa explicação, a gente também consegue compreender isso. No caso, seria aquele Exu que ele não segue um dogma em específico. É aquele Exu também que provavelmente não estará seguindo nem mesmo as próprias leis da Umbanda. Vamos resumir que o Exu pagão seria aquele Exu que tem praticamente interesses próprios, tá? E não trabalha totalmente para o bem. Então vamos dizer que seria aquele Exu que ainda não se entregou totalmente às leis da Umbanda, que no caso seria a caridade, enfim. No caso seria aquele Exu que ainda está em busca da sua evolução para se tornar o Exu de lei. Então, sabe aquele Exu
que trabalha muito por troca, né, que faz trabalhos por troca, aquele Exu que faz um trabalho por interesse próprio. Esse Exu é considerado o Exu pagão. Deixando bem claro, é um Exu que tem uma característica própria, né, porque ele segue as suas próprias leis, tá? Porém, este Exu, necessariamente, ele não é um Exu ruim, tá? Ele não é considerado um quiumba, ele não é considerado um obsessor. É diferente, ele tem, né, um seu modo de ver as coisas, então ele não segue um dogma, isso dentro da Umbanda, tá? Mas, como ele tá dentro da Umbanda, então ele está em uma escala evolutiva, ou seja, ele está caminhando para a evolução para se tornar o Exu de lei. Aí a gente vai entrar agora o que é o Exu de lei. Ao contrário do Exu pagão, o Exu de lei é aquele que segue os dogmas da Umbanda. É aquele que pratica a caridade, faz o bem e não tem interesses próprios. Dentro da hierarquia, ou dentro de uma hierarquia, o Exu de lei ele é considerado, propriamente dizendo, um ancião, tá? É aquele Exu mais conselheiro e com grande sabedoria. É aquele Exu que normalmente busca passar os seus conhecimentos para os outros, diferentes do Exu pagão, que nem sempre estará passando os seus conhecimentos para os outros, tá? Deixando bem claro, pessoal, que essa divisão de Exu pagão e Exu de lei é uma divisão da Umbanda, tá bom? E outra coisa até importante, que não é todas as Umbandas que tem essa divisão entre Exu pagão e Exu de lei. E outra coisa muito importante, essa divisão teve, né, existiu ou tem dentro da Umbanda devido à influência de outras crenças. É claro que você vai falar o seguinte: não, Patrick, Exu pagão e Exu de lei nunca foi influência de outras crenças, nunca foi influência do cristianismo, nunca foi influência do espiritismo. Sim, pessoal. Exu de lei ou Exu pagão foi devido à influência tanto do espiritismo como também do cristianismo, como eu expliquei para vocês, qual que é a base, né, do paganismo, qual que é a base do pagão, tá? Então, dá para vocês compreenderem que esse termo pagão e esse termo de lei é uma influência. É claro que tem muitos que vão dizer o seguinte: não, Exu de lei é aquele que está em um campo vibratório um pouco mais elevado. Ou outros até que vão dizer que Exu de lei é aquele que está acima, né, dos demais Exus, pois é o Exu de lei. Ele subiu em um grau hierárquico ou um grau evolutivo um pouco maior. Porém, em seu significado base e raiz, é praticamente isso que eu disse. O Exu de lei é aquele que segue um dogma próprio, ou seja, no seu particular, e com interesses próprios. Isso quer dizer que nem sempre ele vai seguir ali as regras ditas pela Umbanda ou os dogmas ditos pela Umbanda. E o Exu de lei já é aquele Exu que não tem interesse próprio, que segue as leis da Umbanda, que sempre vai estar praticando a caridade sem interesse. Praticamente resumindo, é isso. Agora a gente vai entrar no famoso Exu coroado, que também esse termo é utilizado dentro da Umbanda, tá? Existem algumas Umbandas que utilizam esse termo de Exu coroado? Existe, porém é errôneo. Sim, é errado, tá? Utilizar o termo Exu coroado dentro da Quimbanda é errado. E eu vou explicar para vocês o porquê. Esse termo utilizado dentro da Umbanda com os Exus falando ou se referindo que os Exus são coroados, esse termo veio da miscigenação do povo Iorubá e o povo Banto. Isso quer dizer que esse termo foi devido à influência do povo Iorubá dentro da Umbanda. E é claro que conseguimos compreender que hoje em dia a Umbanda tem uma influência muito forte do povo Iorubá, que no caso é a influência muito forte dos orixás, diferente da Quimbanda, que não tem influências do povo Iorubá, não tem cultos relacionados ao povo Iorubá. Resumindo, conseguimos compreender que esse termo coroado não faz parte da Quimbanda, porque esse termo coroado faz parte do povo Iorubá. Por quê? Porque esse termo coroado, pessoal, se refere ao orixá.
Sim, o termo coroado, especificamente falando, se refere ao orixá, que eram considerados reis e rainhas para a tradição ou para a cultura iorubá, tá ok? Ou seja, coroado é o mesmo que orixá, praticamente isso. Então, quando a gente está falando de Exus coroados, estamos falando necessariamente de Exus que correspondem ou que respondem diretamente a um orixá. Esses Exus, eles têm uma ligação muito mais próxima com um determinado orixá. Lembra que eu falei logo lá, falando sobre linhas de trabalho ou campos de atuação, que também pode se referir a um orixá? Vamos lá. Só para tentar dar uma explicação para vocês. Dentro da Umbanda, com a influência, né, dos orixás e com a influência do povo Yorubá, conseguimos compreender que Exus ou qualquer outra entidade, eles trabalham sob a influência ou sob a vibração de um orixá. Um exemplo aqui que vamos dar para vocês. Exu capa preta. Quando esse Exu ele trabalha sob a influência do orixá Oxóssi. Então ele está vindo sob a vibração do orixá Oxóssi ou a influência do orixá Oxóssi. Bacana? Agora, a diferença para o Exu coroado, que o Exu coroado ele não trabalha apenas sob a influência do orixá. Não, é aquele Exu que trabalha diretamente com o próprio orixá. Isso quer dizer que é aquele Exu propriamente dito o mensageiro, é aquele que corresponde o orixá dentro do terreiro. Ou seja, é o famoso falangeiro para alguns. Então, quando a gente tem um Exu coroado, é aquele Exu mensageiro do orixá. É por isso que eu falei para vocês que esse termo Exu coroado não se encaixa, tá, aqui em Banda. Um exemplo que vamos dar aqui para vocês. Alguns umbandistas acreditam que as entidades ou os Exus chefes de falange são considerados também Exus coroados, porque eles correspondem ou eles trabalham diretamente com o próprio orixá. E em suas manifestações, eles vêm trazendo a própria mensagem do orixá. Isso quer dizer que são considerados mensageiros dos mesmos, né? Dos orixás, tá? Então essa é a diferença do Exu coroado para o Exu de lei, para o Exu pagão, tá bom? E o mais incrível, pessoal, se você me perguntar o seguinte, Patrick, ficou um pouco confuso, não ficou? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, eu não sei, demorou bastante tempo e olha que a gente tinha muito mais coisa para falar, a gente podia falar especificamente só do termo falange, depois a gente podia falar só do termo campo de atuação, porque tem várias linhas de trabalho, né? E é claro que tem várias coisas que a gente pode falar dentro, né, desse assunto que são linhas de trabalho, tá? Eu não sei se vocês tiveram curiosidade ou se vocês perceberam que quando eu falei sobre linhas de trabalho aqui, ou subfalanges, eu falei ali, coloquei duas linhas de trabalho juntas, que no caso é a linha da lira ou a linha do inferno. Por que que eu estou falando isso? Porque até nas próprias linhas de trabalho dentro da religião, tá, de Umbanda, houve também uma influência muito forte do cristianismo, tá? Então, dá pra gente abordar bastante assunto, bastante, enfim, dá pra gente elaborar muita coisa sobre também chefes de falange, por aí vai indo. Mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula, e não esqueça mais uma vez de curtir, compartilhar esse vídeo, e é claro, se inscrever aqui no canal. A gente tem informação aqui praticamente todo dia, tá bom? Então é um vasto conteúdo, então compartilhe e se inscreva. Pessoal, mas é isso. Dúvida? Deixe nos comentários. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.